O desaparecimento de pessoas no Brasil é uma realidade alarmante e persistente, que atinge milhares de famílias todos os anos, provocando sofrimento emocional profundo, sensação de impotência e desestruturação de núcleos familiares inteiros. Trata-se de um fenômeno complexo, com causas multifatoriais que envolvem desde conflitos familiares, transtornos mentais e vulnerabilidade social, até crimes com o tráfico humano e a violência doméstica. Os desaparecimentos não fazem distinção de idade, classe social, etnia ou região, afetando desde crianças e adolescentes até idosos, tanto nas grandes cidades quanto em comunidades rurais. A dimensão do problema é agravada pela dificuldade de acesso à informação, pela ausência de um sistema nacional integrado de dados em tempo real até recentemente, e pela morosidade de alguns processos investigativos. Em muitos casos, a dor da ausência é acompanhada por uma busca incansável, que pode durar anos sem qualquer resposta, deixando marcas permanentes nas famílias envolvidas. Compreender a magnitude desse fenômeno exige olhar para além dos números. É necessário entender seus fatores de risco, os perfis mais vulneráveis, os desafios enfrentados pelas autoridades e as ferramentas tanto legais quanto tecnológicas disponíveis para auxiliar na localização de pessoas desaparecidas. Informar-se sobre o que fazer diante de um desaparecimento, como agir rapidamente e conhecer os caminhos legais e institucionais pode fazer a diferença entre o reencontro e a perpetuação do vazio. Dessa forma, o enfrentamento dos desaparecimentos deve ser compreendido como uma responsabilidade coletiva, que envolve o poder público, as forças de segurança, os meios de comunicação e a sociedade como um todo. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. O desaparecimento de pessoas no Brasil é um fenômeno recorrente e preocupante, cuja dimensão pode ser observada por meio dos dados oficiais mais recentes. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2023, o país registrou 77.060 casos de desaparecimento. Desses, 56.542 pessoas foram localizadas vivas ou mortas, o que representa cerca de 73% do total. Apesar desse percentual positivo de resoluções, mais de 20 mil pessoas seguiram desaparecidas até o final do ano, mantendo milhares de famílias em estado de incerteza e angústia prolongada. No ano anterior, em 2022, os números foram ainda mais elevados. 82.216 registros de desaparecimento foram contabilizados, com 46.337 pessoas localizadas, cerca de 56% do total. Isso demonstra uma leve melhora na taxa de localização de desaparecidos de um ano para o outro, mas ainda revela um grande número de casos sem desfecho. Esses números indicam uma média de aproximadamente 225 pessoas desaparecendo por dia no território nacional, número que assusta pela constância e mostra que o desaparecimento é um problema de saúde pública, segurança e direitos humanos. Para fins de comparação, os números superam os de alguns tipos de crimes violentos como homicídios, por exemplo, e evidenciam a necessidade de políticas públicas mais efetivas, tecnologia integrada de busca e atenção sistemática às famílias afetadas. Além dos dados anuais, vale destacar que entre 2007 e 2023, mais de 1,2 milhões de boletins de ocorrência por desaparecimento foram registrados no Brasil. Segundo a plataforma Sinesp, Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, embora muitas dessas pessoas tenham sido posteriormente localizadas, uma parcela significativa permanece sem paradeiro conhecido, o que reforça a importância da atuação contínua e coordenada entre instituições policiais, órgãos governamentais, ONGs e a sociedade civil. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos vocês não desvendam o próximo grande mistério. O desaparecimento de uma pessoa pode ocorrer por diferentes razões.
refletindo a complexidade das condições sociais, psicológicas e criminais presentes na sociedade brasileira. Em muitos casos, trata-se de eventos inesperados que fogem ao controle das famílias, agravados pela falta de protocolos amplamente conhecidos e acessíveis à população. A seguir, destacam-se as principais causas identificadas por autoridades, especialistas no assunto e organizações que atuam na área: conflitos familiares e abandono do lar, desentendimentos domésticos, abusos físicos ou emocionais, negligência e rupturas afetivas são motivos recorrentes de desaparecimento, especialmente entre adolescentes e mulheres. Muitas vezes o afastamento é voluntário, como forma de fuga de um ambiente hostil, mas pode também resultar em situações de risco. Tráfico de pessoas. Uma das formas mais graves e violentas de desaparecimento, o tráfico humano envolve o aliciamento, sequestro e transporte de vítimas para fins de exploração sexual, trabalho escravo, adoção ilegal ou até tráfico humano de órgãos. Crianças, adolescentes, mulheres e migrantes em situação de vulnerabilidade são os alvos preferenciais desses esquemas. Distúrbios psicológicos e problemas de saúde mental. Pessoas diagnosticadas com transtornos como esquizofrenia, depressão profunda, Alzheimer ou outros quadros psiquiátricos podem se desorientar, fugir ou se isolar, muitas vezes sem intenção de causar sofrimento à família. Casos de surtos psicóticos ou lapsos de memória também contribuem para desaparecimentos temporários ou prolongados. Vulnerabilidade social e exclusão. Indivíduos em situação de rua, usuários de drogas, vítimas de violência urbana ou em contextos de pobreza extrema, frequentemente desaparecem sem que haja um registro imediato ou formal do caso. A ausência de vínculos familiares ou documentações dificulta ainda mais a identificação e localização dessas pessoas. Desastres, acidentes e violência urbana. Acidentes de trânsito, enchentes, deslizamentos, homicídios sem identificação e desaparecimentos durante confrontos armados também compõem o perfil de casos registrados no país. Muitas vezes os corpos são encontrados sem documentação ou permanecem em necrotérios como indigentes. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. Com os avanços tecnológicos recentes, algumas plataformas e sistemas integrados foram desenvolvidos para facilitar a busca e compartilhamento de informações sobre pessoas desaparecidas. Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Plataforma oficial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, disponível em www.desaparecidos.mj.gov.br. Permite pesquisar por nome, idade, sexo e local de desaparecimento, além de realizar cadastros e atualizações de casos. Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, SINESP. Disponível via aplicativo ou web, permite acesso a boletins de ocorrência e estatísticas relacionadas a desaparecimentos, integrando dados das polícias civis dos estados. Associações e ONGs. Entidades como o Movimento Mães da Sé, Desaparecidos do Brasil e Instituto Arcanjo Gabriel também mantêm bases de dados públicas com fotos, relatos e atualizações constantes sobre desaparecimentos. Agir com rapidez nas primeiras 24 a 48 horas é fundamental para aumentar as chances de localização. As etapas recomendadas são: registrar imediatamente um boletim de ocorrência. Não é necessário aguardar 24 horas. O BO pode ser feito presencialmente em qualquer delegacia ou em muitos estados por meio da delegacia eletrônica. Reunir e fornecer o máximo de informações possíveis: nome completo, idade, características físicas, vestimentas no momento do desaparecimento, fotos recentes, doenças pré-existentes, histórico de saúde mental e último local em que foi vista. Entrar em contato com o Conselho Tutelar ou Vara da Infância em caso de menores, especialmente importante quando se trata de crianças e adolescentes. Acionar hospitais, postos de saúde e IMLs, verificar se houve algum atendimento ou entrada recente correspondente ao perfil da pessoa desaparecida.
utilizar canais de comunicação para divulgação, redes sociais, rádios comunitárias, grupos de WhatsApp locais, cartazes em lugares de grande circulação e contato com a imprensa podem ser decisivos para ampliar a visibilidade do caso. Além das ações imediatas de busca, é importante adotar medidas legais e institucionais que formalizem e fortaleçam a investigação. Acompanhamento do caso pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas, quando houver na cidade ou no estado, ou pela Delegacia de Homicídios nos casos mais graves. Requerimento de quebra de sigilos, telefônico, bancário e digital, pode ser solicitado judicialmente para ajudar na localização, especialmente em casos suspeitos de sequestro ou crime. Acionamento de defensores públicos ou advogados, especialmente importante nos casos que envolvam menores de idade, questões interestaduais ou internacionais. Buscar apoio psicológico e jurídico. Entidades especializadas oferecem suporte emocional às famílias e ajudam no processo de mediação com o poder público. Em todas as etapas, a persistência, a documentação dos contatos com as autoridades e o apoio de redes de solidariedade podem ser fundamentais para garantir que o caso continue ativo e ganhe a atenção das instituições competentes. A taxa de pessoas localizadas após serem registradas como desaparecidas no Brasil é significativa, embora ainda exista um grande número de casos sem desfecho. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2023, das 77.060 ocorrências de desaparecimento registradas, 56.542 pessoas foram localizadas, o que representa aproximadamente 73% do total. Este dado engloba tanto pessoas encontradas vivas quanto aquelas localizadas já sem vida, embora não haja até o momento uma separação detalhada entre esses dois desfechos nas estatísticas públicas. A ausência dessa distinção impede uma análise mais precisa sobre quantas pessoas efetivamente retornaram às suas famílias em segurança, o que reforça a necessidade de melhorias na coleta, organização e divulgação dessas informações. Ainda assim, a taxa de localização é considerada positiva diante do volume de casos registrados anualmente, refletindo em parte os esforços das forças de segurança pública, de organizações civis e da mobilização social por meio das redes digitais e dos meios de comunicação. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, lançado em 2021, representa um avanço nesse sentido, ao permitir uma maior integração de dados entre estados e facilitar o cruzamento de informações para acelerar a resolução de casos. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias de reconhecimento facial e a cooperação entre delegacias especializadas também têm contribuído para o aumento das localizações, especialmente em casos de pessoas que se encontram em situação de rua, em hospitais psiquiátricos ou em instituições de acolhimento sem identificação. Entretanto, é importante destacar que a taxa de localização ainda varia bastante de acordo com a região do país, o nível e estrutura das forças policiais locais e o grau de engajamento da sociedade civil. Estados com maior investimento em tecnologia e capacitação de agentes tendem a apresentar resultados mais expressivos. Ainda assim, milhares de famílias seguem convivendo com a ausência e a incerteza muitas vezes por anos ou décadas. Alguns reaparecimentos públicos, por mais raros que sejam, ajudam a lançar luz sobre a importância de manter os esforços de busca ativos por longos períodos, além de destacar o papel crucial das redes de apoio e da sociedade na resolução dos casos. Um dos casos mais emblemáticos é o de Patrícia Bravanel, filha do apresentador Silvio Santos, que foi sequestrada em 2001 e mantida em cativeiro por 7 dias. O caso mobilizou o país e as forças policiais conseguiram localizá-la com vida, o que resultou na prisão dos sequestradores e na repercussão nacional sobre desaparecimentos forçados. Outro caso de destaque envolveu o menino Lucas Terra, desaparecido em Salvador em 2001, que infelizmente foi encontrado sem vida, mas cujo caso impulsionou debates sobre a importância de investigações eficazes e transparentes. Ainda que o desfecho tenha sido trágico, sua repercussão ajudou a consolidar políticas de atenção às famílias e melhorias nas estratégias de apuração de desaparecidos. Casos como o de Priscila Belfort,
que trabalhava no centro do Rio de Janeiro quando sumiu aos 29 anos no dia 9 de janeiro de 2004, após sair para almoçar. Com o paradeiro ainda desconhecido, o caso já prescrito desafia autoridades. Até hoje, ela não foi localizada. Também continua sendo símbolo da dor e da resistência das famílias, principalmente através da atuação da Associação Mães da Sé, fundada por mães que enfrentam diariamente a ausência de seus filhos. A organização se tornou um dos principais centros de mobilização e visibilidade para os casos de desaparecimento no Brasil, promovendo ações de busca, acolhimento psicológico e pressão por políticas públicas mais eficazes. Essas histórias de reencontro ou de dor prolongada mostram que cada caso de desaparecimento carrega um universo de complexidade e esperança. A luta das famílias, a perseverança dos movimentos sociais e o uso consciente das tecnologias continuam sendo fundamentais para garantir que o maior número possível de pessoas seja localizado com vida e possa retornar ao convívio com seus entes queridos. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão sobre este tema. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. O desaparecimento de pessoas no Brasil constitui um fenômeno multidimensional que vai além de uma simples estatística criminal e revela falhas estruturais profundas nas áreas de segurança pública, assistência social, saúde mental e direitos humanos. Influenciado por uma combinação de fatores sociais, econômicos, culturais e até mesmo institucionais, esse problema afeta todos os estados brasileiros e atinge indivíduos de todas as idades, gêneros e classes sociais. Embora recaia com maior intensidade sobre os grupos em situação de vulnerabilidade, como crianças, adolescentes, mulheres e pessoas em situação de rua e idosos. Apesar dos avanços recentes promovidos por políticas públicas, como a implementação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, a integração parcial de bancos de dados entre os estados e o uso crescente de ferramentas tecnológicas como o reconhecimento facial, ainda existem lacunas significativas na forma como os casos são tratados. A morosidade nas investigações, a ausência de delegacias especializadas em muitos municípios, a falta de padronização nos protocolos de busca e a desinformação sobre os procedimentos legais ainda comprometem a efetividade das ações de localização. Neste contexto, o papel das organizações da sociedade civil, como a Associação Mães da Sé, o Instituto Arcanjo Gabriel e diversas ONGs tem sido essencial para manter os casos em evidência. Além disso, a mobilização por meio das redes sociais e a criação de plataformas digitais de denúncia e compartilhamento de informações tem mostrado o impacto real na localização de pessoas, muitas vezes mais rápido que os trâmites institucionais. A luta contra os desaparecimentos exige, portanto, um compromisso contínuo e coletivo. É necessário ampliar investimentos em prevenção, capacitação de agentes públicos, atendimento humanizado às famílias, bem como criar sistemas mais transparentes, integrados e acessíveis para o registro e acompanhamento de casos. Educação, inclusão social e fortalecimento dos vínculos comunitários também devem fazer parte de uma política de enfrentamento mais ampla, que considere o desaparecimento não apenas como um evento pontual, mas como um reflexo de desigualdades estruturais. Por fim, é fundamental compreender que por trás de cada registro há uma história interrompida e uma família que resiste. Manter viva a memória dos desaparecidos e lutar pela efetiva garantia do direito de todos ao paradeiro conhecido é um dever ético e humanitário de toda a sociedade. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.